Olha, sempre a gente tem falado aqui de vários assuntos e relacionado às coisas de Deus, a palavra, e nós temos um propósito que é de trazer esclarecimento, né? Trazer a verdade à tona, tá? E essa verdade não são muitos que querem ouvir, principalmente os do sistema. Por quê? Porque mexe, né? Quebra o sistema, tá certo? Mexe com o bolso dos caras e aí eles ficam irados, né? Você vê que isso é bíblico. O próprio Jesus, João Batista, que o antecedeu, né? Mexeu com o sistema e eles ficaram irados, né? O próprio Jesus pegaram em pedras, né? E o final todo mundo sabe, tá certo que era para se cumprir, mas Jesus não foi aceito, a mensagem de Cristo não foi aceita pelos sacerdotes, pelos judeus, tá? Pelos religiosos, pelos fariseus, tá? Estevão foi apedrejado dentro do templo. Então o objetivo aqui é mostrar a verdade, tá? Doa quem doer, entende? Então o que acontece? Falando sobre cobertura espiritual, é um assunto muito sério, tá certo? É um assunto muito sério, porque quebra o sistema, quebra todo o sistema religioso, né? É um dos temas que quebra o sistema. Então o que acontece? Hoje é pregado que a igreja ela está debaixo de uma cobertura espiritual do pastor. Eu exerço pastorado, tá certo? E eu não tenho, nada me impede de falar isso, porque eu não estou para manipular, né? Então, na antiga aliança, o povo ia para o templo lá em Jerusalém adorar, e o povo ficava nas aproximações ali, no pátio ali, e não tinha acesso ao altar, certo? Só quem tinha acesso era o sacerdote, na antiga aliança. Então o sacerdote intercedia a Deus pelo povo, tá certo? E uma vez por ano ele ultrapassava o véu, que era o lugar chamado Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança e simbolizava a presença de Deus. E uma vez por ano o sacerdote entrava e intercedia por ele, porque era um homem, né, sujeito às mesmas paixões, e intercedia pelo povo, mas o povo não podia chegar diante do altar. Na nova aliança, quando Jesus vem, que ele dá o brado na cruz, isso a grande maioria não compreende, porque estão cego mesmo, tá? Ele dá o brado na cruz, ele tira, o véu se rasga, que o véu simbolizava uma parede que separava o homem de Deus, quer dizer, as pessoas só podiam ir até o sacerdote intercedia, ia à presença de Deus, intercedia Deus pelo povo, tá? Então, nesse momento que Jesus dá a cruz, o véu se rasga de alto a baixo, que era um símbolo de separação, uma barreira que separava o homem de Deus, tá? Então, quando Jesus é o sumo sacerdote, entrou de uma vez por toda no lugar santo do santo, tirou do meio o sacerdote judaico, e agora ele é o único mediador entre Deus e os homens, tá? Nós podemos orar uns pelos outros, né? Eu posso orar por alguém pode orar por mim, tá? Mas sabendo que em Cristo, depois da cruz, depois que o véu se rasga, né? Todos nós somos sacerdotes. O pastor é um sacerdote, um membro, aquele que creu verdadeiramente em Cristo. Ele também é um sacerdote, com diferença de dons. O pastor tem um chamado para apacentar, para cuidar, para orientar, para trazer a palavra, e todos os membros, né, em Cristo hoje são sacerdotes. Então não existe isso, é mentira, isso é falso, é balela, é manipulação, muitos conscientes, tá? Não existe cobertura espiritual na nova aliança, da parte do pastor, da parte da liderança, tá? Eu tenho autoridade para falar isso baseado nas escrituras. Então, quando eu prego que a igreja está sobre a minha cobertura espiritual, eu estou anulando a graça de Deus. Eu estou dizendo que aquilo que Jesus fez foi imperfeito, tá? Porque a nossa cobertura, a cobertura espiritual da igreja hoje é o Espírito Santo, é o próprio Deus. Nós não estamos debaixo de uma cobertura espiritual humana. E isso é pregado para quê?
para manter a igreja presa ao sistema, né? E a igreja, ela, para falar com Deus, ela precisa ir até aquele homem, porque está sobre a cobertura dele. Isso é mentira. Isso é mentira. E causa indignação, a mesma indignação que causou a Cristo, quando ele entrou no templo e eles estavam comprando e vendendo dentro do templo. Jesus disse: essa casa é chamada casa de oração. Entende? Então Jesus virou as mesas e a Bíblia diz que foi por amor. Então isso é pregado hoje, para que as pessoas não venham depender de Deus, tá? Então é aquilo que eu sempre digo: a religião ensina você a depender do sistema, o evangelho ensina você a depender de Deus, tá certo? Isso não impede de você estar reunido como igreja, não impede de você de orarmos uns pelos outros, mas sabendo que não existe impedimento. Agora você não depende de um homem, como o próprio Jesus falou em João 4, né? Falou para aquela mulher, ele disse: Senhor, nossos pais adoram no monte, você disse que é em Jerusalém. Ele disse: mulher, a hora já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai não no monte, não em Jerusalém, mas em espírito e em verdade. Quer dizer, em espírito e em verdade, em sinceridade, em qualquer lugar, aonde estiver 2 ou 3, disse Jesus, reunidos no meu nome, eu estarei no meio, né? Porque não existe mais barreira. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Então nós não dependemos de homem, a igreja não depende de mim. Eu exerço pastorado, eu ensino pessoas, né? Eu oriento pessoas, e jamais eu vou ensinar que as ovelhas, as pessoas estão dependendo de mim. Não, eu estou ali para orientar, para apacentar, para trazer a palavra, mas a cobertura espiritual é do Senhor. Ninguém pode afirmar com base bíblica que tem uma cobertura sobre alguém, tá? Você tem bênção, né? Ser tu uma bênção, você é uma pessoa abençoada para abençoar alguém, mas não que as pessoas estejam debaixo de uma proteção sua, mas a nossa proteção é do Senhor, tá certo? Então essa é a palavra, essa é a palavra da cruz, sabe? Que é loucura para os que perecem.